pauta do Supremo Tribunal Federal um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. O recurso trata do pagamento do IPI nas operações de importação de carro para uso próprio. O recurso extraordinário em questão foi apresentado por um colecionador de carros, que questiona a decisão da segunda turma do Tribunal Regional da Segunda Região, que afirmou ser obrigatório o pagamento do IPI na importação de carro para uso próprio. A decisão do tribunal foi baseada no princípio da isonomia, uma vez que os veículos produzidos no Brasil passam a concorrer em condições desfavoráveis com os veículos importados, pois nesse caso, apenas o produto nacional seria tributado pelo IPI. No recurso, o homem alega ofensa à Constituição Federal, que no artigo 153 diz que o IPI não é um imposto cumulativo, pois compensa o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores. Bom, e aqui no estúdio está a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, que vai explicar para a gente os processos da pauta de hoje no plenário do Supremo Tribunal Federal. Boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos. Bom, e como esse caso começou que a gente viu na reportagem? Tudo começou com um mandado de segurança que foi impetrado no Paraná, na Justiça Federal do Paraná. Um colecionador de carros, ele pretende se ver livre dessa tributação. E por qual razão? Ele entende que por não ser um comerciante, por não atuar na compra e venda de veículos de importação, ele então deveria ficar livre deste imposto, do imposto sobre produtos industrializados, por conta exatamente desse princípio mencionado pela repórter, chamado princípio da não cumulatividade. Então, na decisão que teve, o juiz, ao julgar a sentença, acabou dando ganho de causa para esse colecionador e ele ganhou o direito de ficar livre do imposto. Mas quando esse caso foi analisado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ele acabou tendo uma modificação de entendimento e aí o tribunal entendeu que não, que independentemente dele ser ou não uma pessoa física que esteja adquirindo aquele veículo para uso próprio, isso de toda forma não descaracterizaria a incidência do imposto sobre produtos industrializados e aí o Tribunal Regional Federal então entendeu que esse imposto deve incidir. Agora o caso chega ao Supremo para que os ministros possam definir. E qual é o tema de fundo nesse caso? O tema de fundo é exatamente saber sobre essa questão da incidência ou não do imposto sobre produtos industrializados quando se está diante de um bem que, além de ser industrializado, ele é importado. Então, nós temos aí uma situação em que se tem um caso de um importador, mas que não utiliza essa atividade com a finalidade comercial. Ele acabou adquirindo esse bem imóvel, né, que é um automóvel, na verdade, para uso próprio, e essa é a questão de fundo. O Supremo Tribunal Federal irá se debruçar se essa tributação, ela efetivamente pode ou não acontecer, se há ou não ofensa ao chamado princípio da não cumulatividade. Agora, rapidamente, está em discussão aí o princípio da não cumulatividade, como você acabou de dizer. O que isso significa? Esse princípio ele serve para desonerar, de certa forma, para diminuir a carga tributária no preço final dos bens. Então, eu tenho uma operação em que eu posso, na próxima operação, deduzir aquilo que foi pago na operação anterior. E esse é exatamente o ponto de discussão e o ponto que o próprio colecionador traz para o Supremo Tribunal Federal, na medida em que, como ele não tem uma próxima operação, não teria, então, condições de abater o que foi pago a título de IPI. E como a Constituição Federal estabelece que o IPI é um imposto não cumulativo, quando eu não tenho essa possibilidade de compensação, de acordo com o recurso, haveria então ofensa a esse princípio da não cumulatividade. Um tema muito importante a ser discutido e outro assunto do Supremo Tribunal Federal que deve julgar um recurso extraordinário apresentado pelo ex-ministro das Comunicações, Luiz Carlos Mendonça de Barros. O ex-ministro foi acusado de envolvimento com grampos telefônicos. No recurso, o ex-ministro das Comunicações pede que o Supremo reveja uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, que o condenou a pagar indenização por dano moral. Na época em que era ministro, Mendonça de Barros foi apontado como responsável pela divulgação de gravações telefônicas grampeadas no prédio do BNDES no Rio. O ex-ministro alega violação a artigos da Constituição e sustenta a violação ao
ao princípio da liberdade de expressão. Afirma ainda estar protegido pela garantia constitucional da livre manifestação do pensamento, descaracterizando assim o dano moral. Acrescenta ainda que o STJ fixou uma quantia muito alta para o pagamento da indenização, violando então os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Gisele, e nesse caso, quais foram os fatos que deram ensejo à ação de indenização? Bom, Carlos Gereissati, um empresário, acabou entrando com essa ação de indenização contra o ex-ministro por entender que o ex-ministro acabou ofendendo a honra dele. E o contexto dessas ofensas teriam sido na divulgação de um grampo telefônico, que foi conhecido como o grampo do BNDES, que tratou aí da privatização de estatais. E, de acordo com a ação de indenização, o ex-ministro teria apontado Carlos Gereissati como aquela pessoa que teria divulgado interceptações telefônicas clandestinas. Então, de acordo com o autor da ação de indenização, o ex-ministro teria, de certa forma, lhe imputado a prática de um fato criminoso e isso teria, então, causado ofensa à sua honra subjetiva e, por essa razão, ele ingressou com uma ação de indenização por danos morais. Bom, o STJ condenou o ministro a pagar a indenização. E quais foram as decisões anteriores? As decisões anteriores foram todas pela improcedência dessa indenização, né? De acordo tanto com a Justiça de primeiro grau quanto a Justiça de segundo grau, a sentença e o julgamento dessa sentença pelo Tribunal de Justiça acabou entendendo que não haveria ofensa à honra do empresário e que, por não ter havido dano, embora houvesse uma alegação de dano, esse dano não teria sido efetivamente provado e que, em razão da inexistência desse dano efetivamente provado, não haveria, então, indenização a ser aplicada no caso concreto. Houve, então, um recurso ao Superior Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça acabou reformando essa decisão e aí, com o entendimento exatamente contrário, disse que houve, sim, uma mácula, uma ofensa à honra do empresário e, por essa razão, acabou condenando o ex-ministro. Qual o valor da indenização? O valor da indenização foi fixado em R$500 mil, que corrigidos atualmente somam mais de R$2 milhões. E com base em que o ex-ministro busca essa revisão, então? Ele busca a revisão trazendo argumentos para o Supremo Tribunal Federal no sentido da liberdade de expressão do agente público, em especial do agente político. O agente político, então, no exercício de uma função pública, ele como ministro das comunicações, quais seriam, então, os limites da livre manifestação dele? Então, o que ele coloca é que no exercício ali exatamente da função que ele exercia na época, ele não poderia, então, cometer nenhum dano moral pelas suas expressões. E uma outra questão que também está sendo discutida diz respeito aos limites de um valor de uma indenização quando se está diante de expressões de manifestação de pensamento de agente político, se haveria ou não proporcionalidade, razoabilidade no valor que foi fixado nesse caso concreto. Um caso importante que os ministros vão julgar, né?